Bom, boa noite, pessoal, que está aqui acompanhando ao vivo esse nosso painel e também quem vai assistir depois, né, em diferentes momentos aí do dia, então pode ser bom dia, pode ser boa tarde também. Bom, então com muita felicidade a gente traz aqui um painel bastante importante para discutir as ciências sociais. A gente trouxe um título um pouco mais divertido, né, para chamar a atenção das pessoas, mas a ideia é discutir um pouco o que é as ciências sociais, traçar um pouco o perfil de quem é o sociólogo do Brasil, e depois a gente vai continuar essa discussão, né, olhando um pouco mais para os campos ali das ciências sociais. Então, portanto, teremos depois a professora Marta Bergamin, o professor Vinícius Rodrigues aqui conosco. Então, para iniciar essa conversa, a gente tem aqui duas ilustres presenças, a quem já agradeço em nome da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e em especial o curso de Sociologia e Política, né? Então, a gente está aqui com o Ricardo Antunes de Abreu, o Ricardo Antunes, o original, né? A gente fala isso, né? Sociólogo e presidente da ANASO BR, e também com o Marcos Agostinho, que é também sociólogo e vice-presidente da ANASO BR. E o Marcos Agostinho vai trazer um pouco desse perfil. Acho que é importante reforçar que somos nós três egressos do curso de Sociologia e Política da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Então, sejam muito bem-vindos. Passo, então, a palavra primeiro para o Ricardo, então, na sequência, para o Marcos Agostinho. Boa noite a todos e todas. Então, nós combinamos aqui, né? Eu vou falar um pouco da entidade, depois o Marcos já também se apresenta e fala aí da pesquisa que nós fizemos, né? A Associação Nacional de Sociólogos, ANASO-BR, ela foi criada 17 de março de 2021, ou seja, a gente está com 2, vamos para 3 anos aí. Eu sou o Ricardo Antunes de Abreu, né? Sou formado aqui pela Sociologia e Política, 91, a minha turma. Marcos, acho que é 90, né? Isso, 90, 92, a turma do Marcos aqui. Rapidamente, a minha trajetória aqui de formação, depois de fazer pesquisa, inclusive eu com o Marcos, né? Ele tem uma empresa de pesquisa, eu passei num concurso, né, na Prefeitura de Guarulhos, onde eu trabalho desde então, né, eu tenho 26 anos que eu trabalho como sociólogo na Prefeitura de Guarulhos. Aí, de antemão, agradecer, né, o convite da professora Tatiana, da Fundação, né, para a gente fazer essa conversa sobre a nossa profissão. Eu quero fazer 2 provocações e deixar depois para debate. Uma é a questão quando que o sociólogo faz pesquisa, né? Tem um professor Cristiano da ABECS, não sei se vocês conhecem a ABECS, Associação Brasileira de Ensino e Ciências Sociais. Ele tem uma tese que, Ricardo, o sociólogo está fazendo pesquisa, aprendendo a fazer pesquisa no mestrado, doutorado, e por aí vai, né? E nós fazemos outro debate, né? A graduação que forma um profissional, né? O assistente social, o psicólogo, segue essa lógica, né? Eles aprendem a profissão, né, deles na graduação, e nós insistimos nisso, que a gente tem que se profissionalizar na nossa graduação. Uma outra questão para a gente debater é essa questão do estigma que a gente carrega, né, de revolucionário júnior, sênior e pleno, né? Eu já fui presidente da FNS, da outra entidade, uma entidade nacional, e a gente correu o Brasil todo e fazendo esse debate, né? Quer dizer, nós temos esse rótulo, né? E é complicado para você atuar carregando essa pecha, né? Quer dizer, o que nos cabe enquanto entidade, e vocês, alunos e profissionais aí, mostrar o que é realmente a importância do sociólogo no mercado de trabalho, né? O que ele realmente faz, que ele contribui. Essa questão da militância, isso fica a cargo de qualquer um, não só nós, sociólogos, né? Para a assistente social, para o psicólogo, todos os profissionais, eles atuam de forma instrumental, atuação no mercado de trabalho.
essa questão da militância, cada um individualmente pode estar atuando, né, fazendo a sua atuação quanto militante. E é isso que a gente também percebe, né, nos debates, o quanto a nossa profissão tem ficado à margem por conta desse estigma, dessas questões. Falando um pouco das ações aqui da ANASO, rapidamente, até para deixar margem, o Marco vai estar apresentando a pesquisa, depois a gente vai debater mais. Nós temos como principal ação a criação do Conselho Federal de Sociologia. Esse é um órgão que vai regular, vai delimitar as atribuições do sociólogo, onde a gente vai realmente marcar, vai ter um espaço de trabalho para o sociólogo, que é diagnóstico e pesquisa na área social. Esse o nosso foco, quer dizer, a gente tem hoje assistente social, psicólogo com os conselhos, e eles delimitam, eles são corporativos, nós também precisamos ser corporativos, começar a ter essa mentalidade, essa atuação para envidar esforços nesse sentido. É com o Conselho Federal que a gente vai ter mais espaço, mais mercado de trabalho, entendeu? É um órgão que irá nos ajudar bastante nessa jornada. A gente tem, depois a gente pode debater um pouco mais, a gente tem o Dia Nacional, Estadual, Municipal de Sociólogos, que a gente tem feito ações para criar em vários municípios, estados, né? Inclusive o município de São Paulo, aqui tem o Dia Municipal de Sociólogo, o Estado, né, tem o Dia Estadual de Sociólogo, Recife, Municipal, Pernambuco, Estadual. Então, essa é uma ação que para dar visibilidade à nossa profissão. A gente tem a atuação do sociólogo no SUAS, a gente tem até uma especialista que é formada aqui, que é a Luciana Bolingoni, ela é a coordenadora geral do SUAS do Estado. Então, ela tem, com a gente, que é a nossa diretora, né, envidado esforço que o sociólogo ocupe esse espaço efetivamente. Para fazer o que no SUAS, Sistema Único de Assistência Social? Para trabalhar com vigilância socioassistencial. O que é vigilância socioassistencial? Coletar dados, organizar informação, analisar informação oriunda dos programas, perfil das pessoas que fazem atendimento, né, na área da ciência, da assistência, a questão do morador em situação de rua, trabalho infantil, quer dizer, você trabalhar com esses dados e informações, diagnóstico para prevenção dessas situações, diagnóstico para revelar essas situações. Isso é o sistema da vigilância. A gente tem um técnico social, que é um cargo do governo federal, e a gente foi demandado agora sexta-feira para o Ministério da Cidade, para estar respondendo um formulário que eles estão querendo rever, né, discutir a portaria que cria esse técnico social. Rapidamente, o técnico social, são 4 profissionais que podem atuar como técnico social, em projeto de assentamento, questão de condomínios, a gente tem até uma diretora nossa, daqui a pouco ela está chegando, a Iramaia, que ela pode até conversar um pouco com vocês, o que é esse técnico social. São 4 profissões: sociólogo, assistente social, psicólogo e pedagogo. Só quem pode assinar os projetos na área da assistência social, no Ministério da Cidade, é o sociólogo e o assistente social. Qual é o nosso problema? Nós não temos um conselho, e aí tem toda uma dificuldade e tal, ainda nós estamos brigando, né, para continuar com esse privilégio, com esse destaque, né, de poder assinar os projetos. Nossa profissão, não sei se todos conhecem, ela é regulada pelo Ministério do Trabalho, né? Você faz um registro no Ministério do Trabalho, tem toda uma dificuldade de fiscalizar, tal. Questões que a gente já tem feito também reunião, né, Marcos, no ano passado com o Ministério do Trabalho para regular isso, né? Quer dizer, você ter só o registro e não ter um tipo de fiscalização, delimitação, né? Tem muitas profissões, muitos profissionais atuando na nossa área, e a gente tem cobrado isso do Ministério do Trabalho. Certo? Sociólogo pesquisa eleitoral, que essa questão que o estatística é obrigatório, o sociólogo não é, a gente está brigando para que o sociólogo seja obrigatório em pesquisa eleitoral. O Marcos tem empresa, ele sabe disso, quer dizer, para assinar lá a amostra, tem que ter, senão o TSE não libera. Sociólogo, prefeitura, assim, a gente tem enviado ofícios cobrados, tem dado um retorno muito bom, essa questão do sociólogo, a gente cobrando essa... mais vaga para o sociólogo nessas áreas. A gente tem, por exemplo, a questão das câmaras e assembleias municipais. A gente tem até um sociólogo lá, inclusive, se quem quiser conhecer, conversar com ele, aqui da Câmara, né, Municipal de São Paulo, lá tem um cargo que é consultor técnico executivo, formação em ciências sociais, é um cargo específico. A gente tem brigado para que esse cargo tenha em todas as câmaras municipais, todas as assembleias. Entendeu? Essa é uma luta árdua, algumas
tem Guarulhos, tem, só que a gente disputa, né, com os assistentes sociais. Câmara, acho que foi Pará que abriu, e já com vaga para sociólogo. Então é uma briga que é mercado de trabalho e não é só corporativo, né? Às vezes a gente fica, Ricardo, você quer só mais emprego, a gente quer um emprego que denota a nossa importância, a nossa relevância, quer dizer, como que você vai atuar num serviço público se você não tem um profissional, um especialista em diagnóstico, em pesquisa. Então, é essa a nossa luta. E, por fim, campanha de valorização da profissão, que a gente tem feito, que é esse trabalho, né, que a gente vem nos locais que nos chamam para falar da profissão, e a gente vai tocar profissionalmente esse ano uma campanha bastante proativa nesse sentido, tá bom? Obrigado, gente. Depois a gente fala mais. Marcos. Alô? Bom, pessoal, boa noite. Deixa eu me apresentar a vocês. Meu nome é Marcos Agostinho da Silva. Além de ser formado aqui na Sociologia Política, da turma de 87, formamos em 90, então sou bem velhinho já, como vocês podem perceber pela barba branca. E também dirijo uma empresa chamada Instituto MAS, que é as iniciais do meu nome, Marcos Agostinho Silva, que esse ano agora, dia 3 de maio, completa 25 anos. E eu trabalho como sociólogo e também como empresário na área de pesquisa de opinião pública há 33 anos, que é o tempo que eu me formei na Sociologia Política. Só compartilhar rapidinho com vocês, eu vindo aqui da Santa Cecília fazendo o trajeto até aqui. Eu lembro quando eu estudava aqui, não tinha a estação de Santa Cecília ainda. A gente vinha da Júlio Prestes. A gente vinha da Júlio Prestes até a Sociologia a pé. E é sempre emocionante porque a gente tem uma relação profissional, uma relação afetiva também, né? Então, hoje eu alimento a minha família, que comem bem, né? E voltamos de férias. Agora se acostumaram a comer 3 fatias de queijo no hotel, agora tem que cortar uma fatia só e passar coalho no pão, né? Tem que cortar esses privilégios. Então, rapidamente falando, quando eu terminei o curso de Sociologia, eu queria imediatamente fazer alguma coisa. E esse fazer alguma coisa, a primeira coisa que me veio na cabeça foi fazer uma pós-graduação. Confesso a vocês que eu não me considerava um dos caras mais pica, vamos dizer assim, do social. Tinha gente que lia muito mais, era muito mais. Só que eu fui um daqueles que fui tentar sorte na Universidade de São Paulo. Foi também o faleceu recentemente agora o mestre Borboleto Índio, lá de Osasco, que eu vou fazer. Por uma coincidência, eram os dois negros ou afro-indígenas que foram. Aí meu professor, depois de um tempo, ele falou assim, aí eu falei, professor, mas eu estou querendo fazer um projeto, preciso analisar uns dados, etc., Orlando Pinto de Miranda. Ele falou, pô, mas é mais um sociólogo que quer virar estatístico, caramba. E foi justamente na estatística que eu quase tomei pau no primeiro ano, porque eu achava o seguinte, estatística não tem nada a ver com sociologia. Nada a ver. Você me encontrava no bar do Milton, não sei se vocês lembram, quem é mais velho, bar do Milton, bar da sopa, eu não vou estudar estatística. E era bem chato mesmo. E quando eu fui, depois, né, eu fui ver a importância de estatística. E quando o Ricardo me chamou para me aproximar da Associação dos Sociólogos, na verdade, Ricardo, eu confesso que eu não via, eu sempre assino sociólogo e cientista político, sempre, mas eu não via, eu não enxergava assim, uma categoria, eu não enxergava assim uma profissão, assim, como assim, eu não tinha essa, porque até como você começou a falar, a gente faltava um pouco de identidade. O que é ser sociólogo? Como que eu me encaixo nisso, né? Então, quando você me chamou, o que nós falamos? Primeira coisa que eu vou fazer, até por dever de ofício, fazer uma pesquisa de perfil do sociólogo. E a gente, ficamos sabendo depois, por um cara bem chato, diga-se de passagem, que essa era a primeira pesquisa que havia sido feita. Não há nenhuma pesquisa nacional de perfil dos sociólogos e sociólogas do Brasil. Então, essa é a primeira. Então, buscamos parceria com a Sociologia Política para divulgação, mas também, fundamentalmente, com a Associação
dos sociólogos do Rio de Janeiro, a PSERG, com o Sindicato de Sociólogos do Piauí, com a ABECS, Associação Brasileira de Ciências Sociais, também com o Sindicato da Bahia, e outras pessoas que dialogaram conosco. Então, o questionário da pesquisa foi uma produção coletiva, a metodologia da pesquisa foi discutida também, foi validada estatisticamente, né? Então, vou apresentar para vocês. São 40 slides que eu tirei de outros 80 e de 290, de 300 e poucos, que é o relatório. E tem mais coisas. Tem muitas informações aqui, que demandam muitos outros cruzamentos. Inclusive, deve estar chegando aqui a Rosilene, que está ajudando a gente a fazer a leitura. Eu não tive tempo de fazer toda a leitura. Nós temos outras parcerias para fazer a leitura da pesquisa, inclusive sobre dados raciais. Estamos fazendo uma discussão, iniciando uma conversa com a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, né, para que a gente faça um detalhe, porque mais do que a gente avaliar qual percentual de sociólogos e sociólogas negras, por exemplo, tem, mais importante na nossa visão é saber quem que está engajado, quem é que se identifica, e na questão de gênero também, e assim por diante, tá? Mas vamos focar, esse nosso bate-papo de hoje, a apresentação, no que diz respeito mais à atuação no sociólogo. Onde que a gente está? O que que a gente está fazendo? Outros detalhes de perfil a gente vai fazer numa outra oportunidade. E essa apresentação eu fiz no Dia Nacional do Sociólogo, então pode ser não, com certeza eu vou pular algumas tabelas para ficar uma coisa mais ágil, me deter mais nos gráficos mais importantes, tá bom? Se eu me atrapalhar aqui, vocês não... Estou em quase ritmo de férias ainda. Bom, a coleta de dados foi a coleta de dados online. Nós estabelecemos que seria o método bola de neve, onde um vai passando para o outro, mas sempre resguardando, como nós não temos uma estatística de quantos sociólogos existem no país, nós estabelecemos uma margem de erro razoável que não poderia ser superior a 5%, tá? Então, 531 entrevistas foi suficiente para a gente ter 4,5% de margem de erro para mais ou para menos. Que dentro da categoria de sociólogo, nós consideramos um número razoavelmente robusto, né, para representar a gente aí, tá? Então, foi de julho, a tabulação foi em julho de 2022, mas a coleta de dados foi de novembro de 2021 até abril de 2022, tá bom? Tá? Então, nós temos aí uma maioria de mulheres, né? Nós detectamos também. A faixa etária média, né? Está aqui de 35 a 44 anos, né? Depois a gente vai até ver, tem uma tabela aí, que é aqueles formados na sociologia e política, por exemplo, estão compreendidos numa faixa um pouco mais velha. Os mais novos estão nas universidades federais. Vamos ver, pano para manga. A proporção que nós fizemos, se vocês verem a divisão da população no Brasil, vai bater relativamente com essa distribuição aqui. Que eu precisava amarrar nessa distribuição amostral simples, está baseado em quê? Não, eu vou fazer baseado na população brasileira. Nós não sabemos qual que é. Aí podemos fazer um levantamento depois, no censo escolar, para ver uma série histórica, revisar isso, enfim, mas essa distribuição que, se alguém for questionar, é a distribuição proporcional da população. Tá? Então, nós temos aqui 40% dos formados entrevistados são bacharéis e 60% têm bacharelado e licenciado. Isso vai refletir na escolha da profissão, que a maioria vai optar pela docência, como vocês vão ver. Tá? Bacharel e licenciado, então você vai ter aqui os dados por região, tá? Você tem, vamos supor, aqui na região sul, bacharel e licenciado é bem maior do que, né, supera e muito aqueles que são só bacharéis, não tem licenciado. Se você pegar aqui na região norte, 86% da região norte do país tem bacharelado e licenciado. Talvez vai refletir também no fato de que Belém do Pará tem uma atuação bem forte, né, Ricardo, na sociologia. Tá? Eu vim descobrir, falei, mas por que Belém do Pará, a Universidade de Belém do Pará, tem o mesmo número de entrevistados, assim, relativo ao da sociologia política aqui em São Paulo, tal.
Aí a gente vai vendo um pouco a história, vai percebendo. Mas são detalhes. Você é bacharel em qual área das ciências sociais? Então, ciências sociais tem um peso muito grande, 78%. 11% em sociologia, 6% ciências sociais e outras, 3% em antropologia e 2% na ciência política. Então, os cientistas políticos estão se rareando um pouco mais, e eu ali ardorosamente defendendo meu cartão, sociólogo e cientista político, até porque é gostoso. Por faixa etária, né, a gente vai dar uma olhadinha aqui, ó, tá vendo? A barra azul, ó, 55 anos. Os sociólogos são mais velhinhos. Tá? Então, tudo isso para a gente, né, quanto maior a idade, vai diminuir. Bem, em qual instituição você fez a graduação? Dentre as 10 citadas no país, a sociologia e política, como vocês percebem. Tem uma luzinha vermelhinha aqui? Você aqui tem aquela luzinha vermelhinha? Tem? Não. Essa aqui, né? Essa aqui? Isso. Bem, aqui. Ó, então, sociologia política, 7% dos entrevistados. Alô? 7% dos entrevistados. Universidade Federal do Pará, mesma coisa. Universidade de São Paulo, 5%. Universidade Federal Piauí, 5%. Rio Grande do Sul, 4%. PUC, São Paulo. Unesp, né? Federal do Rio de Janeiro. Universidade Federal de Minas Gerais. E PUC, também de Minas Gerais. Então, você tem as federais, Sociologia e Política, e as PUCs, né? Liderando aí o ranking. Isso aqui, como eu vinha para cá, né? Então, assim, no perfil daqueles que responderam à pesquisa etária. Então, você tem aqui, quanto maior a idade, maior. Alô. Acho que é eu que estou fora. Né? Alô. Bom, vou pular esse gráfico aqui. Bem, sua especialização em lato sensu. Porque essa pessoa tem especialização. Esse gráfico eu considero o extrato daqueles que têm especialização, que são 62% que fizeram especialização. Então, você tem aqui a especialização em gestão, e basicamente é gestão, tem gestão ambiental, gestão cultural, gestão de entidades sociais, de segurança pública, marketing, negócios, gestão. Então, as pessoas têm buscado essa especialização. Então, sociologia, especialização em sociologia, em educação ambiental. Em educação. Alô. Tá ligado? Alô? Tá. Então, veja. Então, especialização em gestão, em sociologia, educação, ciências sociais humanas, ciência política, meio ambiente, história, assistência social, direito. Então, são essas especializações de preferência. Então, você tem 62% fizeram especialização e 38% não fizeram especialização. Por faixa etária. Interessante é o seguinte, ó. Os mais jovens têm buscado especialização em sociologia, área de meio ambiente e pesquisa de mercado e inteligência. Tá? Então, são essas tendências. Os mais velhos aqui, vamos pegar aqui, ó. Tá, então, gestão. Os mais jovens não têm buscado muito, tá? Não posso generalizar, mas não apareceu aqui. Então, por essa concentração, vocês veem que é a preferência dos mais novos e dos mais velhos, tá? Se você tem outra graduação, que é normal isso, só faz sociologia e também o contrário também. Faz um outro curso e busca a sociologia, tá? Então, pedagogia e direito. Achei muito interessante essa questão do direito. Eu conheço muita gente, né, Manu? Que quer ir pro Largo São Francisco, etc e tal. Aí, ó.
Olha aí, ó. A nossa ministra, a próxima ministra ali, ó. Manu, ó o algoritmo. Só faltou o zóio azul. Aí você vai chegar. Só um pouquinho, dá pra baixar a melanina. Aí, direito, história, administração, filosofia, serviço social, letras, licenciatura, pá. Então, muita coisa aqui ligada à educação propriamente dita, tá? E essa questão do direito é bem interessante a gente fazer talvez valesse a pena até a gente fazer uma discussão específica a respeito disso. Porque, não sei se eu vou mostrar aqui, vai dar tempo, mas quem faz um segundo curso, uma especialização, pós-graduação em direito, se você cruza pelo salário, é 3 vezes mais de quem faz em pedagogia, especialização em pedagogia, tá? E é mais homem que faz direito, mais mulher que faz pedagogia, essa paradinha toda. A questão cultural interfere, inclusive, ainda nós, sociólogos, né? Aqui, ó, acho que está aqui. Aqui, ó. Pedagogia, mulheres, direito, homens. Então, é bem legal mesmo. Tem bastante coisa. Serviço social, mulheres. Sacou aqui, ó? Tá vendo? Serviço social, mulheres. Administração, mulheres. História, mais homens. Tá? Acho que sociologia, mais homens também. Cadê sociologia? Estatística, homens. Então, bem... Não é para me gambar, não, mas é bem bacana a pesquisa, né? Bem, por renda, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Renda. Pedagogia. Ó. Tá? Direito. Cadê o azulzinho? Aqui, ó. Sacou? Então é isso. Bem, na sua opinião, quais são as alterações que deveriam haver no currículo de Ciências Sociais e Sociologia para formar, instrumentalizar o sociólogo para o mercado de trabalho? Que é a nossa parada aqui. Não vamos fazer discussões filosóficas a respeito. Tal. Não, estou falando de boletos. Boletos. Tá? Então, tem que ter uma maior preocupação com o mercado de trabalho. A questão do estágio, a questão de mostrar as oportunidades, a questão de como a Associação Nacional tem feito, que é abrir um concurso. Opa, esse cargo aqui deveria ser de sociólogo. Então, INSS mandando essa carta, prefeituras, câmaras, assembleias legislativas, enfim, né? Sem contar esse mundo do trabalho aí do ESG, né? Que demanda muito de sociólogo, só que tem que ter paciência, quem quiser encarar esse o mundo corporativo vai, né? Mas, boleto. Eu faço pesquisa eleitoral. Ó a vida, como a vida é dura. Bom, pesquisas em várias situações, estágio, análise de dados. Eu quero frisar bem isso daqui, ó. Análise de dados. Tá? Porque, eu vou dizer por mim, havia um preconceito muito grande em relação a essa necessidade, essa participação das ciências exatas com as ciências humanas. Isso, de alguma forma, atrasou muito essa preocupação nossa com o mundo do trabalho. Então, a primeira coisa que eu precisei fazer, quando eu coloquei os pés fora da universidade, foi a questão da análise de dados. E quase morri quando tive que fazer curso de especialização no INE, Instituto de Matemática e Estatística. Porque eu vi que eu não tinha aprendido nada de estatística. Isso é a mesma coisa que eu fui fazer o primeiro seminário, bem rapidinho. Na pós-graduação, distribuir os textos do seminário. Aí um dos textos era o Estado e a Revolução. Eu logo lembrei da editora Ucitec, aquele livro branco e amarelinho, falei, é comigo mesmo. Aí, nossa, eu já li. Falando, não. A questão é a seguinte, o livro que eu quero é a tradução mais próxima do alemão, é do Ortega y Gasset. É desse tamanho, papel bíblia. Conhece ou não? O Estado e a Revolução, tradução Ortega y Gasset. Cara, é de chorar. Eu não li Estado e a Revolução. Eu não li. O da editora Citec não é o texto do Estado da Revolução. É uma coisa parecida com isso. Mesma coisa estatística. Entendeu? Mas, enfim. Então, é essa questão bastante importante. Bem,
Qual o regime de trabalho, de contratação ou vínculo empregatício que você trabalha como sociólogo ou socióloga? Cargo, ocupação, concurso público, contratado, papapá. Estatutário de Estado, consultor autônomo, profissional liberal. Sexto A. Gestor CLT, setor público, estatutário federal, CLT privado, estatutário no município, CLT organização civil, prestador de serviço, etc, etc e tal. E aqui bem cantinho, vou passar bem rapidamente, nós temos aqui 52% das pessoas não atuam na área. Nossa, tudo isso, administração de empresa, marketing, tá todo mundo no corre. Então, quanto a isso, não é pela escolha do curso que vai garantir a empregabilidade. Em que área você atua como sociólogo? Educação lidera, de maneira... A educação de maneira geral. Aí você tem docência e ensino médio. Aí você vai ter docência e ensino superior. Aí você vai ter professor. Esse professor é mais genérico, tá? Mas você vai ter aqui área de direito. Políticas públicas. Ok? Pesquisa. Consultoria, assessoria. Gestão. Então, veja só. Para além da atividade docente, os sociólogos, eles estão espalhados em vários segmentos. Só que alguns não se enxergam como sociólogo, porque não teve a sua vida pautada. Não, eu sou um sociólogo. O sociólogo, às vezes, ele ficou só na faculdade. Ele sai da faculdade, ele não se identifica, eu sou sociólogo. Uns viram linguista, outros viram não sei o quê, tal, mas perde um pouco essa identidade. Inclusive, não apresentaremos aqui, mas perguntamos também, tem outras perguntas na pesquisa, que é a seguinte, uma delas é a seguinte: você já foi discriminado por ser sociólogo? Né? Buscamos essa questão também, tá bom? Você tem registro profissional? 54% das pessoas têm registro, 38% não tem, e 7% nem sabe que existe registro profissional. Consequentemente, né, Ricardo, nem sabe que existe uma regulamentação da profissão, Tá. E tem diferenças regionais também, né? A região norte tem maior consciência, tem o maior número de pessoas dos entrevistados que tem registro profissional. Tá? Caso trabalha com contrato, concurso, como sociólogo, qual a sua situação atual? Trabalha como concursário contratado, né? Encargo com outra denominação. Essa é uma das brigas que a gente tem para ter a denominação. Tá? Passando rapidamente para não atrasar aqui. O cargo exigia formação em sociologia? Sim, 59%. Os outros 4 a cada 10 não exigia. Né? Então, é uma preocupação que a gente tem também. Denominação do cargo, né? Trabalha em cargo, denominação relacionada, não trabalha em cargo relacionado. Então, é correlato com os dados anteriores. Bom, sendo mais específico aqui, né? Qual a denominação do seu cargo atualmente relacionado à ciências sociais ou sociologia? Professor ou professora de sociologia. Esses eram os dilemas que quando minha mãe, quando o vizinho perguntava para minha mãe, vizinha, né? As pessoas fazem faculdade. Faculdade. Tal. Mas ele faz do quê? Sociologia, tá? Mas ele vai ser o quê? É o boleto. Vamos lá, professor. A gente era professor, minhas irmãs eram professoras, eu não. Mas existe vida fora da docência. Já fui professor, tá, gente? Professor de sociologia, técnico social, que é técnico social. Que o Ricardo estava falando agora há pouco. Técnico social, sociólogo, políticas públicas, analista e gestor. Executivo público, analista ambiental, consultor, professor, servidor público, técnico assessor, pesquisador, extensionista rural, analista de pesquisa digital de mercado, analista de projeto gestor, bolsista. Então, existe aí várias denominações para a atividade. Só queria mostrar para vocês umas diferenças aqui. Técnico social, 15% das mulheres responderam, contra 5% dos homens apenas.
Políticas públicas, analista e gestor. 12% dos homens responderam contra 5% das mulheres. Então, a questão de gênero, né, usando a frase da moda, atravessa a profissão de sociologia. Né? Outra frase da moda assim, é sobre isso. Qual tipo de vínculo do cargo que eu ocupo atualmente? Né? Já que já mostramos um dado parecido e tal. Bem, na sua opinião, quais as dificuldades para a inserção do sociólogo no mercado de trabalho? Isso aqui é um dos dados mais importantes da pesquisa, que eu acredito, que é o desconhecimento das atribuições. É a vizinha, a minha mãe, ela não sabe qual que é o trabalho do sociólogo. Né? Aí, a questão da falta de oportunidades são as vagas, né, Ricardo? As vagas, os concursos, né? Até mesmo na iniciativa privada, que tem essa demanda, como é que a gente pode fazer para que isso tenha esse reconhecimento? A ausência de mercado, falta de políticas públicas, academia muito genérica, ausência de conselho de classe, da classe de trabalho. Aqui, ó. Isso aqui também é algo extremamente importante para a gente. Está no mesmo quilate, né, das outras situações. Tá? De que forma você acha que poderia contribuir para a valorização da profissão? Então, seguindo aqui a cartilha da pesquisa, nós estamos fazendo isso, divulgando onde a gente pode, né, a atuação, né, participando de associação, buscando criar conselhos, enfim, buscando desvendar, né, descortinar toda atividade que a gente exerce. Tá? Finalizando aqui, acho que esse é o último slide. Como você se reconhece ou se identifica como sociólogo? Deixa eu ver se tem um... Não tem, não está aqui a tabela. Mas, enfim, eu acordei bastante coisa, mas você tem. Como professor, é uma coisa que parece bem forte. Né? Com a capacidade de fazer análise da sociedade. Porque ainda vigora essa questão, eu não sei o quanto ainda, tem umas pistas aqui, de que o sociólogo ele tem uma obrigação de fazer essa análise e transformar a sociedade. Sim, a gente, né, do ponto de vista pessoal, individual, coletivo, tal, mas a profissão necessariamente não transforma nada. Não, entendeu? A capacidade de fazer essa análise e tal. Essa análise, até pelos áudios, pelas coisas que a gente viu da outras fases da pesquisa, é uma coisa assim muito romântica, vamos dizer assim. Essa análise é um tanto quanto romantizada, né? É uma coisa que a gente tem que olhar. Tem várias situações aqui, né? Reconheço que é um mercado ruim, através de saber argumentar, atuar em diferentes áreas, atuar de forma enfática, entender, refletir o cotidiano, entendeu? Mas precisa de um link um pouco mais concreto no que diz respeito ao exercício da profissão. Né? Então, nós vimos aqui, né, um dos motivos, aqui o Sindicato dos Sociólogos, por exemplo, do Pará, bem ativo, né, que reflete na pesquisa, né, Ricardo? Né? Sindicato do Sul. Ainda nós não aparecemos aqui a nossa associação, que é bem recente. Por isso a gente convida a todos a conhecerem a NASO-BR, Associação Nacional de Sociólogos e Sociólogas, que reforça essa luta. E reforça conosco essa luta, tá bom? Se você participa de algum movimento social, né, assinale qual segmento. Então, nós vamos ter aqui Movimento Social da Área de Educação, Sindicato Associação Profissional, Movimento de Mulheres, Crianças e Adolescentes, movimentos, manifestações diversos, meio ambiente e sustentabilidade, assistência social, pessoas vulneráveis, defesa e segurança, movimentos antirracista, movimento negro, movimento racial, pessoas com deficiência, saúde, etc, etc e tal. Eu quero me ater aqui, como não poder deixar, que é um número não muito significativo do ponto de vista da militância dos sociólogos à participação dos movimentos raciais. E eu, num evento que teve aqui no ano passado, encontrei uns colegas aqui, inclusive o Tadeu Caçula, tal, nós até, e estou vendo vários sociólogos negros aqui na plateia, na sociologia e política a gente ter um grupo presente de sociólogos negros para discutir. Tem muitos negros militando no movimento, mas que não se entende, não se enxerga como sociólogo, se enxerga como qualquer coisa menos como sociólogo. Eu acredito que se houver
esse approach aí da universidade e criar esses grupos, aí como tem um grupo negro na PUC, que tem um grupo negro na USP, etc e tal, quem sabe na sociologia a gente pode até fazer outras coisas e podemos até fazer um bate-papo específico com os dados das questões raciais da pesquisa numa segunda oportunidade. Agradeço vocês terem me ouvido até aqui, estou à disposição para que vocês possam fazer as perguntas que vocês queiram. Muito obrigado. Excelente, Marcos, Ricardo. Então, convido a professora Marta Bergamin e o professor Vinícius Rodrigues também para comporem a mesa aqui com a gente. E aí, então, a gente pode fazer o seguinte, muito bacana a pesquisa mesmo, bastante instigante, né? Então, a ideia é a gente falar um pouquinho, reagir à pesquisa, acho que, né, para termos o debate, a gente não vai se alongar muito, então, pela ordem aqui estabelecida, podemos começar então com a professora Marta Bergamin, que a ideia foi trazer um pouco sociologia, antropologia, ciência política, mas não, apesar de eu fazer boxe há bastante tempo, não vamos brigar, as áreas aqui são amigas e correlatas, né? A ideia é pensar esses caminhos, né? E acho que tem questões muito importantes que vocês trouxeram que a gente pode discutir. Então, Marta, por favor. Oi, boa noite. Você também vai falar, né, Tati, pela ciência política, tá? Achei super instigante ouvir vocês falando. Vocês não foram meus alunos, porque eu já dou aula aqui há muito tempo, mas não entrei na década de 90, entrei no começo dos anos 2000. Mas é super gostoso receber ex-alunos, né, que estão e também podendo apresentar esse mercado de trabalho, né, dos alunos e futuros alunos, né, porque eu estou vendo vários alunos nossos na plateia, o que a gente fica muito feliz, né, de revê-los agora no começo de fevereiro. Mas deles poderem se reconhecer também, né, nesse mercado de trabalho e poder ampliar um pouco a atuação, o que se vê como atuação profissional, né, que eu acho que é um tema importantíssimo. Então, foi muito bom ouvi-los e a gente certamente quer saber mais sobre a pesquisa, né, e nós não respondemos, né, a pesquisa a gente ficou agora meio magoado. Vai ter uma segunda rodada. Ah, legal. Porque daí a gente pode aqui também, a geração mais nova da casa, que foi formada aqui, né, que nós estamos formando há muito tempo, responder à pesquisa, né? Daí a gente vai sabendo também o que os nossos ex-alunos estão fazendo na área, enfim, né? Isso também super, sempre uma promessa, né, de que a gente faça pesquisa com os nossos ex-alunos e acho que por vezes até saiu, mas enfim, a gente não tem uma coisa tão sistematizada, né? A Tati, olhando os dados, pediu para falar um pouco da mudança do curso, né? A gente tem, de fato, mudado, a gente está com um plano novo, né? Que completou agora no final de 2023, a primeira turma na grade nova, né? E aí, olhando um pouco para essa composição do mercado de trabalho, dos novos interesses também, porque eu acho que a sociologia e as ciências sociais em geral também tem essa dinâmica bastante interessante, né, de temas. Eu sou socióloga do trabalho e a sociologia do trabalho, em algum momento, eu vou falar uma heresia, talvez, ficou um pouco modorrenta há um tempo atrás, uma década atrás, né? Mas agora retoma um interesse, né? Então a gente tem isso nas ciências sociais de temas que estavam mais adormecidos ou que não estavam tão interessantes e de repente ressurgem, como as questões das relações de trabalho, né? Que me parece agora retoma a discussão do boteco, do bar, enfim, para além dos cientistas sociais, né? De saber mais, da gente agora olhar para a inteligência artificial, como é que vai ser. Então, a sociologia também, né, nos cabe essa
toda essa apreensão do que está acontecendo no momento, né? E a gente poder reagir também a isso também no curso, né? Disso tá para dentro do curso. Então a gente tem mexido no curso constantemente. Estamos com essa grade nova que tem uma vocação de olhar para uma ciências sociais aplicada, né? Então da gente introduzir para os alunos já uma relação com a sociedade desde o primeiro ano, né? A gente tem um trabalho que a gente vem fazendo em todos os semestres, né? Que os alunos, por vezes, acham que fica um pouco pesado na composição com as disciplinas todas, mas o objetivo desses trabalhos é, de fato, apresentar, né, para vocês essa gama bem alargada de possibilidades e de formar, né, como vocês estavam dizendo, os alunos para essa atuação profissional além de pesquisa acadêmica, né? Deles poderem conhecer, então, todo um conjunto de ferramentas metodológicas, né? De uma forma bem prática, né? Conseguindo aplicar. E no primeiro ano, por exemplo, a gente faz uma pesquisa com os movimentos sociais, que é dessa primeira ida a campo, digamos assim, né? Mas nos contatos já, de você fazer um contato como um contato profissional, né? De que você se apresenta, você tem que entender qual é o universo do movimento social, qual é o universo que aquela outra grupo trabalha, né? E por vezes dá certo, por vezes não dá certo, né? Que hoje de manhã a gente está inspirado com as reuniões que a gente já está planejando o ano, o semestre, né? Por vezes não dá certo, o que também faz parte, né? Quando a gente faz pesquisa, muitas vezes algumas coisas não vão tão bem, né? E outras a ideia é muito boa e se concretiza. Às vezes a ideia é muito boa, mas quando você vai para o mundo não dá certo, porque o contato com o outro não rolou, várias coisas podem acontecer, mas já aqui a gente vai com essa intenção, né, de que os alunos tenham contato com as diferentes realidades e com esse contato profissional já, né, de fazer relação, um pouco tirar a timidez. Algumas pessoas mais jovens que a gente também tem recebido, acho que aparece no perfil aqui, né, que o Marcos apresentou para nós, alunos que já têm uma graduação, né? A gente tem recebido um perfil especialmente talvez nas turmas noturno, né? Um aluno que já tem uma graduação e vem buscar uma nova formação, acho que organizar um pouco. Como eu sou professora também do primeiro ano, eu costumo dizer isso, né? Organizar um pouco as inquietações sociais, que eu acho que é o que nos une no nosso interesse pela área das ciências sociais, né? Nós temos uma inquietação social, pelo menos eu estou nomeando assim, né? Isso nos une e a gente aqui no curso ajuda os alunos a organizar essa inquietação social, que por vezes já está expressa num movimento social, né? Os alunos já chegam engajados em movimentos sociais. Antes a gente tinha, não sei se vocês têm essa impressão, né? Alunos que eram muito ligados aos sindicatos. Hoje os nossos alunos que estão numa atuação social são mais ligados aos movimentos sociais, né? Então acho que tem uma mudança também de perfil e a gente vai tentando então corresponder a essa mudança também de perfil, interesses, mercado de trabalho, para que tudo isso apareça para dentro do curso, né? A gente conseguir, de alguma maneira, já ir trazendo para os alunos um pouco essa profissionalização, né? Então, no quinto e sexto semestre, da gente olhar para as políticas públicas, avaliação de política pública, formulação de política pública, né? Porque, de qualquer forma, isso vai trazendo essa formação, né, mais profissionalizante, como vocês apontaram, ser importante. Não contei meu tempo, acho que eu vou encerrando minha fala e a gente vai continuando aqui nas provocações. Obrigada. Gente, boa noite para todo mundo. Espero que esteja todo mundo bem. Fico feliz em ver vocês, algumas carinhas conhecidas aí, alunas, alunos, alunes. Massa, bem legal. Bom, eu fiquei muito feliz com a apresentação e
como a Marta trouxe uma perspectiva, acho que um pouco mais institucional, pensando o curso, até porque essas coisas estão frescas na nossa cabeça, porque a gente teve uma reunião sobre isso hoje de manhã. E como a Marta está aqui há mais tempo, eu vou escolher um outro caminho, então, para fazer aqui a minha reação, que é pensando um pouco nessa viagem que eu fiz durante a apresentação, da minha história dentro das ciências sociais, né? E muito por essa perspectiva do trabalho. E, bom, tem algumas falas aí que são muito interessantes, né? Quando o Marcos traz que há um desconhecimento em relação às ciências sociais, em relação às atribuições do profissional das ciências sociais, eu fiquei pensando que faz 20 anos, pelo menos, que eu sou cientista social e minha mãe não sabe o que eu sou e não sabe o que eu faço. Ela acha ainda que eu sou assistente social, né? Ela acha que eu sou assistente social, que aí ela entende, até por ela ser professora da rede pública, ela tem um contato mais próximo com o assistente social, e quando eu falo ciências sociais, ela acha que é mais ou menos a mesma coisa. Então, isso demonstra qual que é a dificuldade que a gente tem, né, num nível até subjetivo, não só no nível objetivo da busca pelo trabalho, mas do entendimento mesmo das pessoas em relação àquilo que a gente faz, né? E eu terminei minha graduação muito nesse lugar, que foi de estar um pouco perdido, sem saber para onde ir, né? O caminho que me parecia o mais, não diria fácil, porque de fácil não tem nada, muito pelo contrário, mas o que mais me possibilitava caminhar era o caminho acadêmico, porque eu não via outras possibilidades, mas no decorrer da vida, a gente vai aprendendo que possibilidades a gente também cria, né? E eu sempre, os que fizeram disciplinas comigo já me ouviram falar isso algumas vezes, que eu falo que não só a faculdade é importante para vocês, pelo conteúdo, pelo ensino, pela sistematização de ideias, pelo aprendizado instrumental. Ela é importante para que vocês também criem uma boa rede de contatos. Isso é fundamental, né? Porque para eu me desenvolver enquanto profissional, agora fora do mundo acadêmico, né? Porque aí eu passei por várias, enfim, áreas de trabalho, algumas exercendo a função de sociólogo, outras nem tanto, mas todas foram aprendizado. Mas para que isso pudesse ocorrer, foi necessário que eu tivesse uma boa rede de contatos que foi criada na época da minha graduação e que eu tenho até hoje, né, de fazer vínculo com as pessoas, de participar de projetos junto com as pessoas, de propor projetos junto com as pessoas, né? Uma das coisas que apareceu na apresentação de profissionais das ciências sociais que trabalham no poder público. E aí tem várias formas de você trabalhar no poder público ou com o poder público, né? Desde concursado, comissionado, CLT, mas eu também acho que é possível a gente trabalhar com o poder público através de editais, por exemplo. Então eu lembro que logo quando eu tinha me graduado, assim, fazia uns 3, 4 anos, né, eu estava no meio do mestrado também, eu tinha bolsa de mestrado, enfim, tudo aquilo que vocês vão passar em breve, a bolsa não dá conta, você tem que arrumar outros trabalhos, mas você não pode trabalhar, uma série de coisas. Alguns amigos meus foram proponentes de um projeto de pesquisa para um edital da prefeitura, e eles ganharam esse projeto, e aí eu pude participar da pesquisa, né, como parte desse grupo de pesquisa. Eu consegui uma licença aí do CNPq, porque eram só 20 horas semanais, e aí eu consegui participar da pesquisa, e foi a primeira vez que eu me vi desesperado com uma coisa também que foi trazida na apresentação, que é estatística, né, que até hoje eu sou péssimo, e foi a primeira vez que eu me vi assim, tendo que lidar com isso, porque durante a graduação eu não vi, e esse é um saber instrumental extremamente importante que a gente ignora, né? A gente ignora porque é chato, a gente ignora que é muito mais legal ler, pensar, escrever, fazer pesquisa qualitativa, entrevista, campo, etc. Mas a gente ignora que é importante a gente ter dados quantitativos, fazer tabulação, entender esse universo, entender como ele funciona, né? Ele deixa as nossas pesquisas muito mais robustas. E eu tenho um déficit disso, 20 anos nas ciências sociais. Até hoje eu tenho um déficit que eu pretendo um dia, né, fazer algum curso para que eu consiga melhorar esse aspecto da minha vida. Melhor, né? Exatamente. Antropólogos lidam pessimamente com isso, né? Então isso é uma coisa que eu acho importante, que é quando ele traz essa ideia da instrumentalização, né? Da gente pensar a nossa profissão para além das nossas ambições ideológicas. Tudo isso eu acho que é muito bonito, é muito importante. Isso foi o que me levou às ciências sociais. Eu acho que grande parte dos sociólogos, sociólogas, estudantes de ciências sociais, eles se encaminham para as ciências sociais justamente porque eles têm algum tipo de incômodo, né, alguma inquietação, como a Marta trouxe.
né? E essa inquietação está muito no nível sociopolítico, econômico, pensar desigualdade, por aí vai. E tudo isso é muito legal, mas tudo isso não é o suficiente para gerar renda para que vocês paguem as suas contas, né? Por isso que essa instrumentalização que vocês têm aqui dentro da faculdade, né, pensando não só a estatística em si, mas como a Marta trouxe, a própria questão das políticas públicas, que vocês viram que aparece bastante, né? Não é algo que a gente deva ignorar, até porque hoje eu conheço sociólogos e sociólogas que trabalham nessa parte de gestão de projetos e gestão de políticas públicas, assim como o ESG, que era uma área que até há 2 anos eu nem sabia o que era, né, o Environmental Society, blá, 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 Governance, né? Eu não sabia nem o que era, Environment, Society, Government. Paga bem, né, e tem trabalho, né? Isso me lembrou que eu descobri... E tem a parte social, que é o S, que é o... né? Isso me lembrou que eu descobri há poucos anos que existia esse tal de ESG, mas que eu já tinha feito também trabalhos nessa área. Porque eu trabalhei numa empresa que trabalhava com consultoria ambiental, né? E eu, mais uma vez, me deparei com uma pesquisa socioeconômica na qual eu tive que, dessa vez menos, tinha um estatístico trabalhando conosco, mas eu tive o quê? Que lidar com dados quantitativos, né? Para fazer pesquisa socioambiental. E é uma área que, assim, não vou dizer que é a que mais cresce, mas é a que mais me brilha para mim. Eu não vou dizer que é a que mais cresce porque eu não tenho esse dado, mas assim... eu vejo que ela brilha porque eu vejo que vários colegas estão se envolvendo com essa área, vários colegas da nossa profissão, vários sociólogos, sociólogas estão se envolvendo com ESG e consultoria ambiental, né? Então são temas aí que são extremamente importantes para vocês ficarem todos aí ligadas, e se instrumentalizarem nesses temas também, né? Para além do conhecimento de metodologia de pesquisa, ter também esse conhecimento teórico sobre esses temas também ajuda muito, né? E a outra coisa, já para finalizando, que eu marquei aqui mais ou menos 10 minutos, que eu achei super interessante e que para mim sempre foi uma questão, que é a identidade do sociólogo. Eu fiquei muito tempo, assim, depois de formado, para dizer que eu era ciência social, né? Eu não vou nem dizer que eu era antropólogo, porque eu não sabia muito bem ainda. Eu estava descobrindo, eu sabia que eu era ciência social, mas ainda não tinha feito mestrado, doutorado. Enfim, eu não sabia qual que era a área que eu ia focar de fato. Mas ainda assim, para eu dizer, não, eu sou ciência social, porque eu tenho um bacharelado em ciências sociais, demorou alguns anos. Porque como eu trabalhei de várias outras coisas, com produção cultural, quando eu trabalhava com pesquisa, eu dizia, eu sou pesquisador. Por quê? Porque pesquisador as pessoas entendem com muito mais facilidade o que é do que quando eu falo, eu sou sociólogo. Aí tá, mas você faz o quê? Né, volta a pergunta da minha mãe, você trabalha no CAPES? Não, mãe. Né? Hoje ela sabe, porque hoje, como eu dou aula, né, faz alguns anos que ela fala, não, meu filho é professor. Mas ela não fala liga social, ela fala, não, meu filho é professor. Né? Professor de quê? Sociologia. Aí, pronto. Né? Mas, enfim, essa questão da identidade, eu acho que ela é muito importante no sentido de que quanto mais a gente começa a se identificar, começa a se entender, e começa a entender as atribuições do sociólogo, da socióloga, em termos profissionais, né? Como foi bem ressaltado aqui, mas quanto mais a gente se identifica, mais fácil fica para as pessoas começarem a se familiarizarem com a ideia de que há um sociólogo trabalhando na empresa, né? Trabalhando na instituição pública, trabalhando no espaço, seja ele qual for. Né? Então isso é algo que é extremamente importante também. E aí, só um dado também, que eu achei curioso da pesquisa, mas aí eu não vou comentar. Interessante que o Nordeste, né, é o segundo lugar onde tem mais sociólogos, se eu não me engano, no Brasil, quando a gente pega... Porque o primeiro é Sudeste, depois Nordeste, se eu não me engano. Eu jurava que era o Sul, não sei por que também, informação que eu estou tirando só de puro achismo. Mas aí eu vi que o Nordeste tem, né, uma incisão muito maior do que o Sul, assim. Mas isso é só uma curiosidade para vocês comentarem depois se vocês têm alguma hipótese ou não. Bom, acho que é isso, falei aí mais ou menos 10 minutos, e aí a gente vai conversando depois, tá bom? Obrigado, gente. Bom, obrigada, Vinícius e Marta. Agora fico com a missão árdua de falar depois, né? A última aqui. Bom, eu não me apresentei, né? Eu apresentei todo mundo, não me apresentei. Olha que erro. Eu sou Tatiana Scarino, mas podem me chamar de Tati. Me formei aqui, né, na Escola de Sociologia e Política, e é muito engraçado, porque conheço o Vinícius já também há alguns anos, e
participando de eventos, né, eventos acadêmicos, ou conversando com pessoas que se formaram em outras instituições, é muito interessante, porque nós aqui, pelo menos desde quando eu me formei, a gente sempre fez pesquisa, desde o primeiro ano, e esse é um baita diferencial. Ainda existe o trabalho temático, eu fiz quando eu fiz a graduação, o trabalho temático, e como que hoje, né, a gente mudou um pouco os nomes e a forma como ele existe, e isso é importante que mude, claro, porque depende também, né, de quais são os temas que são relevantes, enfim, toda uma articulação entre as diferentes disciplinas, mas nós fazemos pesquisa. Isso que o Marcos e o Ricardo falaram, que nós, cientistas sociais, precisamos nos formar enquanto profissionais na graduação, isso é fundamental, né? Porque o psicólogo sai psicólogo, né? O médico sai médico, nós saímos cientistas sociais. E essa formação, ela existe aqui, né? Talvez talvez não, eu tenho certeza que a gente tem um termo que foi trabalhado por todo mundo aqui, que se chama identidade, né? E isso é uma luta que nós vamos travar juntos. Vocês na NASO, BR, e nós aqui na Escola de Sociologia e Política de São Paulo também. Porque essa questão da identidade, pelo menos, né, agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado, na ciência política existe uma corrente, né, da teoria política que pensa a identidade como em relação ao outro, né? Então, eu me reconheço na medida em que o outro também me reconhece, né? E essa negatividade acaba formando a nossa identidade, né? Então, o que eu sou? Eu sou cientista social porque eu não sou assistente social. Então, é preciso ter uma diferença nisso, né? Eu sou cientista político, ou cientista política, e não sou uma gestora pública. E o que é a ciência política nisso, né? Né, como que ela pode usar ferramentas da gestão, sim, mas dentro de uma formação específica, né? Então, essa questão da identidade, ela é fundamental. Então, a gente precisa cada vez mais construir isso. E como que se constrói isso também, né? Que é né? A ciência social, ela também tem um histórico de muita luta, né, gente? Enfim, a gente passou por uma ditadura super longa no Brasil, em que as ciências sociais, ela é uma ciência jovem, muito jovem, né? Então, isso também precisa ser sempre considerado. A ciência política, mais ainda, da década de 50. Né? Então, porque a gente teve um período muito longo de autoritarismo. Todas essas questões acabam influenciando na institucionalização da nossa ciência, né? E de como que a gente constrói essa identidade. Agora, o papel que vocês estão fazendo é fundamental, que é trazer evidências sobre essa identidade, de como a gente vai construir cada vez mais essa identidade, né? Então, isso é muito interessante. E aí, termos, né, que vocês trouxeram, por exemplo, gestão, meio ambiente, né, que são áreas em que, né, o cientista social foi identificado como áreas de trabalho para além da docência, pesquisa de mercado. Então, a gente está falando de lidar com dados. Essa é, né, um horizonte que a gente precisa realmente perseguir, né? Então, quando se fala de pesquisa eleitoral, eu também trabalho bastante com pesquisa eleitoral, tanto de bobagem que a gente vê por aí, né? Então, é fundamental que a gente tenha, né, ainda mais um período de desinformação que a gente viveu, de questionamento das pesquisas, né, eleitorais, né, como por não entender minimamente estatística descritiva, que é a amostra daquele universo, né? Então, isso é fundamental mesmo a gente pensar, né? Eu saí da graduação aqui, fiquei um mês lá em Minas Gerais fazendo cursos de estatística, um mês, só fazendo estatística, amostragem, survey, é fundamental mesmo, porque acaba nos capacitando, nos habilitando. A minha trajetória é muito na docência, na pesquisa acadêmica, mas também é fazer consultorias, porque nós fazemos também, isso também é importante, né? Nós não somos só professores, pelo menos não a maioria de nós, ainda que seja bastante coisa, né? Mas a gente também atua em consultorias, né? Em outros tipos de pesquisa, né? Então, eu acho que essa é uma coisa fundamental. E olha que não combinamos, hein? Exatamente. Hoje nós tivemos 3 reuniões de planejamento e uma das questões que vai pautar o nosso ano é a questão do meio ambiente, é a questão das mudanças climáticas. A questão de gestão também e de políticas públicas, porque essas parecem ser, né, então, pensando nessa identidade, algo que é fundamental, né, na nossa
na nossa formação, nessa profissionalização aqui do nosso campo, né? Eu trabalho já há alguns anos nos MBAs aqui da FESP, né? Um deles é de saneamento ambiental. Mas vocês perguntam o que a ciência política faz nesse rolê, né? Como pensar saneamento enquanto política pública, né? Porque a gente está falando de política pública. E vira e mexe, eu peguei esse mote porque, né, para a gente entender essa importância, ou começar a discutir melhor essa importância coletivamente. A gente escutava que saneamento não dá voto. Obra enterrada não dá voto, né? Então tem que ter o prefeito, a prefeita lá, para mostrar que está quebrando tudo. E aí a gente vai entender como é que a realidade daquelas pessoas que têm ou uma ausência completa de saneamento ou um saneamento muito precário, como que essa política pública muda completamente a vida daquela pessoa. E eu estou falando de mudanças que são mudanças subjetivas, ou mais subjetivas do ponto de vista, né, de saúde mental, mas de mercado de trabalho, de a pessoa não conseguir sair para trabalhar porque não conseguiu lavar roupa, porque, enfim, né? Então tem uma série de coisas nisso. E por que a gente sempre falou, né, esse senso comum de que saneamento não dá voto? Porque não entrava na agenda de políticas públicas. Agora, se pensar num país como o Brasil, que tem, né, um saneamento super precarizado em várias regiões, isso não ser a pauta principal, porque a gente está falando de água, né, e de sobrevivência, né, como a pessoa sobrevive, e como que isso tem relação, por exemplo, com uma coisa que a gente discute muito, que é a questão do território, o direito à moradia, né? Então tem tudo a ver, tem uma série de questões relacionadas ao saneamento que um cientista social pode trabalhar diretamente. Outra coisa, a comunicação. Como é que a gente comunica isso para os cidadãos? Como a gente pensa isso em uma campanha eleitoral? Enfim, né? Eu estou dizendo isso para dar alguns exemplos para vocês de que a gente está mobilizado aqui em torno dessas questões. Claro que falta muito chão para a gente construir melhor essa identidade, né? E aí eu conto com vocês para nos ajudar nisso, inclusive para fortalecer aqui o nosso setor de estágio, mercado de trabalho. Falei com o Ricardo Antunes, porque aqui é assim, né? A gente já faz compromisso público, né? Porque precisamos disso, né? Precisamos ter essas questões mapeadas, né? Enfim, acho que em geral, né, e falar um pouco da ciência política aqui, né, nesse curso, né? A ciência política, ela não lida só, né, Marcos, com eleições, ela não lida só com partido político, mas a gente pensar a inteligência artificial, a gente pensa dentro da ciência política, a gente pensa dentro da sociologia, da antropologia. Então, são questões que são transversais, porque política não é só o Estado, a política ela também está no movimento, né? E tudo isso é super. A gente tem ferramental muito importante para trazer todas essas questões. E nós teremos uma aula especial de ESG no começo desse primeiro semestre, porque também é algo que a gente vem trabalhando aqui, porque a gente não pode esquecer do S. O S é social, né? E nós. Sim. É racial, é gênero, né? E que não pode ser aquela diversidade que a gente estava falando hoje, né, Vini? Fake, né? É o diversidade washing. Lá, põe uma pessoinha lá e pronto, acabou. Não é isso, né? Tokenização, exatamente. E como que a gente pode pensar isso? Esse é um papel do cientista social. A gente tem formação para isso, né? E para tomar esse lugar, né? Então, enfim, acho que são essas algumas questões que eu anotei aqui a partir dessa pesquisa super instigante, né? Novas tecnologias também, acho que é uma coisa que a gente está trabalhando muito. E agora, enfim, abrimos aqui o debate. Pessoal, para perguntas, reações. Aí só fala o nome e tal. Só fala no microfone por conta da transmissão. Está sendo gravado, senão não grava com a voz de você. Tá ouvindo? Foi. Boa noite a todo mundo. Eu sou o Fábio, queria parabenizar as professoras e os professores. Conheci um pouco mais da área de sociologia,
que eu conheço muito pouco, faço ciência política pós aqui na casa. Queria só chamar atenção para o título. É pegadinha, foi um pouco de pegadinha, né? Foi dito, vi no TikTok, e a minha expectativa era chegar aqui e entender como a gente da área de ciências sociais pode produzir conteúdo na área. A gente vê muita gente ganhando dinheiro na área, e a gente das ciências sociais não tem muita ideia de como a gente pode fazer isso. Então eu entendi que teve um pouco de pegadinha no título e dá essa puxada de orelha aí. Essa eu assumo. Como é que é seu nome mesmo? Fábio? Então a ideia foi o não TikTok, né? Então, como pensar a profissionalização, né, dessa profissão e tal. Mas boa questão que você trouxe. Convido você a ver o TikTok da FESP, que é incrível, né? Então, e a gente pensar, acho que essa é uma provocação que você trouxe muito importante, que é como a gente produz conteúdos, né? Uma das frentes que a gente está trilhando aqui é pensar divulgador científico no digital, né? Então, isso já vem crescendo muito na área, especialmente em áreas voltadas para biologia, né? Essas ciências. E nas ciências sociais isso é bem pouco, né? E é cada vez mais cada vez mais vídeo que a gente tem que postar, mais texto que tem que postar, e quais são as formas de renda que a gente pode encontrar fazendo esse tipo de trabalho, né? Eu já trabalho com produção de conteúdo no campo eleitoral, e essa busca é eterna, beleza? Quando eu estou trabalhando para outras pessoas, para deputados, vereadores, deputadas, vereadoras, a gente tem uma fonte de renda. Mas como a gente cria essa fonte de renda com o nosso trabalho, o autoral e tudo mais, acho que esse é um grande desafio. Certamente. Tem uma pesquisa feita pela FAPESP bem interessante sobre isso, divulgador científico, TikTok, acho que vale a pena, mas é um caminho a trilhar, e se quiser chegar junto com a gente, será muito bem-vindo nessa. O que mais, gente? Boa noite, eu sou Manuela Cruz, sou socióloga aqui, formada pela Casa também, estudo Direito hoje, mas trabalho como socióloga. Quero agradecer, enfim, essa apresentação dos dados, agradecer Marcos Agostinho, Ricardo Antunes, as professoras, o professor. E eu queria entender um pouco mais, principalmente do lado aqui do Ricardo e do Marcos. Vocês falaram bastante, e os professores falaram também sobre isso, da identidade, né, do sociólogo, da socióloga, e colocando essa questão no mercado mesmo, de como vocês estão, vocês que atuam no mercado, e que estão se organizando para ter um conselho nacional, em que pé isso está? Como é que quais são os próximos passos e como é que a gente soma tudo isso? Obrigada. Alô. Primeiro, não querendo causar celeuma aqui, mas é uma posição da ANASO, né? Não existe a profissão de cientista social. Ciências sociais é área de conhecimento, tem um parecer do MEC 0492 que define a área de conhecimento chamada ciências sociais, que é antropologia, ciência política e sociologia. Nós defendemos, nossa luta, né, da entidade é pela profissão de sociólogo. Tem uma lei 68, tal, tem um decreto que regulamenta a profissão, e é nessa luta que a gente faz nossas reivindicações, né? Inclusive, CBO, né? Cientistas políticos têm CBO e antropólogo também tem, mas não são profissões regulamentadas. A nossa tem CBO, né? Que é o Código Brasileiro de Ocupações, e é a profissão regulamentada. Em que pé que nós estamos? Essa demanda que nós recebemos, que temos até a nossa diretora aqui, a Ira Maia, né? Ela trabalha, a Ira Maia lá, com essa questão do técnico social, essa demanda que nós recebemos do governo federal para a gente responder essa pesquisa que eles estão fazendo para rever a portaria 464, acho que é 467, que define, né, as atribuições do técnico social. Concomitante a responder essa pesquisa, nós estamos provocando uma reunião com o ministro Alexandre Padilha, que é de Relações Institucionais, para que a gente
coloque para ele que esses profissionais que assinam os projetos na área de assentamento, formação, na área do técnico social, trabalho com habitação, a Iramar tem até mais propriedade do que eu de discorrer, né, sobre esse profissional, nós vamos cobrar para que o sociólogo tenha o seu órgão regulador, o seu órgão fiscalizador, porque se nós assinamos o projeto, esse projeto na área social, e somente nós eu falo assim, esses profissionais, né, sociólogo, pedagogo, psicólogo e os assistentes sociais podem trabalhar, e só quem pode assinar é o sociólogo, o assistente social, e eles têm um conselho, nós não temos, nós entendemos que é importante que tenha, e a gente está nesse estágio provocando essa reunião lá em Brasília, né? A gente almeja e esperamos que vamos ter. E temos conversa também, o Marcos até participou, não, acho que não conseguiu participar, né? Como uma assessora direta do Marinho, já fizemos uma reunião com ela, e vamos provocar uma outra reunião que ela ia nos colocar diretamente em contato com o diretor do Ministério do Trabalho que cuida dessa questão da regularização da profissão. Não só a regularização, a atuação, porque o que nos causa estranheza? Quer dizer, você é obrigado, né, o registro do Ministério do Trabalho, para o exercício da profissão, né, que você vai lá no Ministério, tal, faz isso, mas não existe nenhuma fiscalização, nenhum acompanhamento. Inclusive, o nosso CBO, quem tiver curiosidade, ele é bem melhor até que a nossa lei, né, que ele fala especificamente o que a gente faz, os diagnósticos, as pesquisas, que pesquisa, entendeu? Ele é muito bom. Então, o que a gente vai avançar, caso o Conselho não siga os caminhos que a gente pretende, é algum tipo de certificação que o Ministério do Trabalho possa nos dar, que ele possa nos garantir essa atuação, entendeu? Você quer complementar? Bom, e efetivamente também nós estamos fazendo uma gestão política extremamente importante. Por exemplo, quem foi o autor da criação do Dia Nacional do Sociólogo é o senador Nelsinho Trade, que é do Mato Grosso do Sul. A a deputada, que foi vereadora, que foi vereadora em Campo Grande, que foi uma das signatárias do Dia Municipal dos Sociólogos em Campo Grande, nós tivemos uma reunião com ela também, e nós a convidamos a somar nossos esforços para fazer essa gestão. E o fundamental para a gente, que nós estamos convidando a Sociologia Política, inclusive, quando surgir a oportunidade, queremos ir junto com vocês para lá, que é uma audiência com a Janja. Tá ok? Essa audiência com a Janja. Então, eu faço aqui, nós vamos fazer uns escambos aqui. É extremamente importante, porque quando se fala em Sociologia e Política, a CEPS é Escola de Sociologia e Política em São Paulo. Então, nós temos contato já, o Padilha também, nós estamos com a assessoria do Padilha para fazer isso, tivemos com o deputado Kiko, várias outras pessoas, então nós estamos vendo essa situação para fazer a agenda com a Janja. Queremos entregar essa pesquisa para a Janja. Paraná, se não me engano. Inclusive, quando nós tivemos uma reunião com a ESP no ano passado, a ideia era trazer a Janja para a inauguração do casarão. Né? A gente ia somar os esforços da ESP com a associação para trazer a Janja para o casarão. Então é o seguinte, a atuação o que é mais importante hoje, a nossa meta é a Janja. Então, quem tiver contato direto é a Janja. Mas por quê? Porque é mídia. Porque é mídia, porque ela é mulher do presidente. Benzinho, fala pro Padilha assinar. Também porque ela é socióloga, mas ela é uma socióloga numa condição especial. Ela é mulher do Lula. Né? E manda pra caramba. E não vai custar nada fazer essa gestão. Então, essa é uma batalha que a gente está tendo junto, e queremos ir junto com todas as associações, sindicatos, reviver sindicatos, né? Precisamos aumentar a nossa filiação. Isso, aumentar a filiação. Tal. E aproveitando o ensejo aqui, o Instituto Mais Pesquisa, do qual eu sou proprietário, e quem manda é a dona Andréia Soares, que é minha esposa e cuida do caixa, nós estamos colocando à disposição da Sociologia Política, junto com a ANASO, para fazermos uma pesquisa inclusive com os atuais alunos que vão entrar aqui na ESP, para medir a expectativa que eles tenham entrar na ESP, e fazer uma pesquisa com os ex-alunos também. Nessa oportunidade, vamos querer, claro,
também fazer uma discussão específica junto a os sociólogos negros. Isso faz parte da minha militância, do meu compromisso com o movimento negro unificado, para a gente ressignificar, inclusive, o próprio movimento negro, a gente pensar, junto com a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, onde o Instituto MAS também fez uma pesquisa no 2º Congresso de Pesquisadores Negros, em São Carlos, em 2002, antes de implementar as cotas. Então, boa parte dos sociólogos e sociólogas que foram entrevistados naquele congresso são e foram os responsáveis pela formulação de políticas públicas do país. Ana Lúcia da Silva Souza, Nilma Lino, entendeu? Fizemos em parceria com o Soweto, com o grupo Soweto, né, de mulheres negras. Então, estamos aqui à disposição, aproveitando aqui, né, a resposta é sim. Vamos continuar em parceria, caminhando juntos, porque tem possibilidades muito bacanas para a gente. Deixa eu aproveitar, gente, se não passo o tempo, eu acabo esquecendo de falar algo fundamental aqui, que é uma luta nossa, uma reivindicação nossa, que é a atuação, o trabalho do sociólogo no judiciário. Minha esposa é assistente social, no judiciário TJSP, hoje você tem um assistente social judiciário, você tem um psicólogo judiciário, não tem um sociólogo. A gente tem cobrado, a gente via o deputado estadual aqui, Mauro Bragato, inclusive deu uma puta de uma força, está reivindicando também com a gente a criação desse cargo, porque o trabalho com a rede, a articulação com rede, os dados que são demandados, que seja de adoção, que seja diagnóstico às famílias, quer dizer, esse trabalho de estudo diagnóstico no Poder Judiciário não tem sido feito. Entendeu? Esses profissionais têm as expertises deles, né, que é atender família, fazer um encaminhamento e tal. Os estudos diagnósticos desse perfil, dessa população, da articulação com a rede, né, não está sendo feito. E sociólogo no Ministério Público. Inclusive, tem uma amiga minha, ela é PUC, ela trabalhou lá no Ministério Público contratada. Falou, pô, mas e o cargo? Não, o cargo tem para o assistente social e tem para o psicólogo. Inclusive, quando eles teve uma assistente social lá em Guarulhos, do Ministério Público, falando sobre essa questão racial, tal. E aí, na hora que eles falam, é Florestan, é Capenguele, quer dizer, aí é bebê da nossa área, né? Mas espaço para nós não se tem, a gente tem cobrado isso para que tenha um sociólogo também no Ministério Público. É isso, gente. Não esqueço de dar. Vou abusar do privilégio do microfone. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta, acho que um comentário também, tanto levando em conta a pesquisa, quanto meu momento de vida. Eu sou estudante aqui na FESP, atual estagiária na área de comunicação. E aí, pensando também no título dessa aula, né, o que a gente tinha pensado, muito importante a sua crítica, acho que também traz todo um movimento da gente pensar nesse mundo digital, né, porque não é só... Tem mercado ali dentro, tem muita informação, tem muita coisa acontecendo, o quanto a gente vem validando informação das redes sociais, e aí, exatamente, ao invés de a gente falar, eu li num artigo, não, eu vi num TikTok, né? Então, como que a gente pondera, ou como a gente dissemina essa posição do cientista social no controle da informação, e aí no controle, né, digo, com dados e com evidências e com o que a gente sabe fazer, que, enfim, atualmente estou na comunicação, mas também estou partindo para análise de dados agora, e eu acho que é importante tanto a gente pensar como escola isso, como trabalhar, seja na produção de conteúdo consciente, ou, enfim, né, de acordo com o que a nossa área pede e com o que o mundo também pede. E aí, enfim, trazer essa provocação para os 90 anos de FESP, né? Como que a gente também se apropria do mundo digital de forma coerente com a nossa profissão, né? E eu acho que isso está de encontro. Muito provavelmente a gente tem muitos sociólogos que, além da jornada de professor, consultor, etc., tem que trabalhar nas mídias ou tem que trabalhar nessa divulgação, e como que a gente faz isso de acordo, enfim, com o que a gente precisa no mundo mesmo, né? Acho que não é só mídias sociais, não é só divulgar o nosso trabalho, tem responsabilidades aí que talvez a gente não esteja olhando no momento, e talvez fosse legal a gente debater mais sobre isso em aula, enfim. Som? Funcionou. Não, eu acho que eu quero comentar
essa questão que vocês dois trouxeram, porque eu acho que, de fato, ela é muito importante mesmo, né? Eu tenho me deparado com essa questão em conversa com amigos, em conversa com estudantes, em outros espaços que eu frequento. Bom, conversando com o pessoal há pouco tempo atrás do meu grupo de pesquisa, que faz parte de um grupo de pesquisa na USP, que é o NUMAS, Núcleo de Estudos dos Marcadores Sociais da Diferença, e eles estavam com essa conversa de não, vamos estar mais presentes nas redes sociais e apresentar os resultados das pesquisas, etc. e tal. E aí o pessoal começou a se articular para isso, né? E durante as conversas, a gente não só falou sobre a questão da divulgação científica, né, que aí está muito mais focada no mundo acadêmico mesmo, mas tem um outro personagem que já existia, mas ele circulava em outros espaços comunicacionais e cada vez mais ele tem migrado para os espaços digitais, que são os intelectuais públicos, né? Eu não sei se vocês já perceberam assim um dia e falaram, nossa, mas grande parte das referências que vieram, né, à luz nos últimos 5 anos, referências biográficas que a gente usa, e etc., são intelectuais públicos. Eu vou dar um exemplo, Djamila Ribeiro. Djamila Ribeiro, ela é filósofa, mestre em filosofia, tem, né, um trabalho acadêmico ali, mas ela conseguiu se encaixar num certo mercado. Eu não vou dizer se é o melhor mercado, a questão não é essa, mas ela conseguiu não só se encaixar no mercado editorial, mas também no mercado de consultoria, em outros mercados, através da divulgação do trabalho dela como intelectual pública, porque não é necessariamente uma divulgação científica aquilo que ela faz. É muito diferente, né? Ela é uma intelectual pública, ela debate temas, geralmente, que estão fervilhando aí no tecido social, né? A partir do repertório teórico e de pesquisa que ela tem, né? Só que isso é uma coisa que eu sei também que não é o perfil de todas as pessoas, né? Existem perfis de pessoas que conseguem fazer isso com mais facilidade ou com menos facilidade. Mas, ainda assim, eu acho que a presença dos sociólogos, né, nas redes sociais, nas mídias em gerais, né, mas vamos pegar a rede social, que foi o que vocês trouxeram, ela é muito importante nesse sentido de conseguir estabelecer melhor alguns critérios para a informação que está sendo divulgada. Porque o que eu vejo que tem muita gente, muitos comunicadores e comunicadoras, né, divulgando muito, comunicando muito, né, divulgando muita coisa, só que não tem ali critérios, que são aqueles critérios que nós, enquanto sociólogos, enquanto ciências sociais, nós conseguimos imprimir esses critérios nesse conteúdo, né? E às vezes é um conteúdo super solto, mas que reverbera e acaba se tornando uma referência, e aquela pessoa que tem um repertório, tem uma instrumentalização, tem um aporte teórico, muitas vezes não consegue se tornar essa mesma referência nesse assunto do que aquele comunicador que não tem metade daquilo que o sociólogo tem muitas vezes, né? Então, acho que eu não estou dando solução, porque eu não tenho solução, se eu tivesse eu venderia e ficava rico, mas eu estou só ampliando esse problema para a gente ver o quão é importante pensar mesmo na nossa presença nas mídias digitais e como a gente começa a lidar melhor com isso, né, com essas ferramentas. Acho que é isso. Um pouco ocupar espaços, né, com conteúdo de qualidade. Eu acho que esse é um desafio. E também, eu vou falar muito rapidamente isso, eu tenho uma teoria de que no Brasil a gente detesta os intelectuais públicos de forma geral, e quando a pessoa se coloca nessa tarefa absolutamente importante de fazer divulgação científica, enfim, reflexões mais aprofundadas, né? O que também significa que, por vezes, aquele intelectual vai falar de coisas que não entende, não domina tanto, vira vidraça, né? A gente não gosta, eu acho, no geral, no Brasil, não sei se... Eu acho que no Brasil é pior, né? Os intelectuais públicos são meio detestados, assim, cancelados, e as pessoas gostam agora ainda mais, né? Com as redes sociais isso ficou mais intenso, de cancelar os intelectuais públicos, né? Tem uma relação meio tensa aí, né? Então, para você se colocar e ocupar esse espaço, você tem que estar disposto também, muitas vezes, a esse risco, né, do cancelamento. Enfim, está tudo muito tenso, né? Eu acho que os intelectuais públicos, e eu acho que vai mudando um pouco também, né? Como é que os intelectuais públicos, eu acho que no começo do Facebook, a gente tinha um jeito de fazer o debate no nosso campo que era interessante, assim, que a gente debatia textos mais longos, debatia questões mais
aprofundadas de uma outra maneira. Agora, logo pode virar um cancelamento, um ataque, uma coisa um pouco diferente, e aí você tem que estar disposto, né? Enfim, tem intelectuais públicos que saíram do Brasil, né? Nesse momento do governo Bolsonaro, né? Pensando na Márcia Tibori mesmo, que é filósofa, e as pessoas têm na área acadêmica preconceito, porque ela foi ocupar esse espaço de intelectual pública, né? Eu acho que são pessoas que estão falando, fazendo coisas muito interessantes, e que também é uma profissão nova, né? Meio dos influencers, esses cursos que por vezes não têm a certificação como tem as instituições consolidadas, mas que tem outras formas da gente se colocar no mercado de trabalho, né? Então, acho que tem todas essas questões bem complexas que vão migrando também, são questões interessantes da gente fazer pesquisa também, conhecer um pouco mais esse universo todo, né? Enfim, Fábio. Então, além do preparo acadêmico, é o preparo emocional para encarar as redes sociais também, né? Porque o cancelamento, ele vem, não importa a sua posição, alguém vai vir te odiar, batata. E tem um aspecto também dos algoritmos, eu não sei se as pessoas que estão aqui já produziram conteúdo, que é falar sobre os nossos temas. Os algoritmos, muitas vezes, eles interpretam que a gente está endossando alguma coisa. Então, por exemplo, eu postei um vídeo sobre Israel e Palestina, o vídeo caiu, eu fiquei em Shadowban, que chama Shadowban, é quando eles bloqueiam a sua conta por um tempo, porque a gente, ao explicar um tema que está acontecendo ali, é confundido com algum endosso, alguma coisa que a gente está explicando aquele tema e é visto como uma apologia, algo que acontece. Então, também faz importante para falar esses nossos temas, que a gente consiga manter o material de pé. Eu não sou o único produtor de conteúdo que simplesmente não consegue manter o material de pé. Isso muitas vezes o conteúdo é derrubado, o vídeo é derrubado, e a gente sabe que aquilo era para fins didáticos e não fins de estimular ódio ou qualquer coisa do tipo, né? Então, palavras específicas que você utiliza podem ser interpretadas pelo algoritmo como coisas que não são, né? Eu peço licença para fazer um comentário aqui. Mais que um comentário, eu quero fazer uma saudação aqui. Rosilene Rocha é a professora doutora, também membro da Associação Nacional. Sem ela, nós não teríamos condições de fazer essas apresentações, porque são muitos números, são muitos dados. Acho que a gente analisou uns 10 ou 15% dos dados da pesquisa. Ela continua sendo fundamental, e o nosso conteúdo que a gente quer produzir é um sonho, né, Rosilene? Nós queremos nós queremos fazer um livro, que é uma publicação dos dados dessa pesquisa, e nós queremos que esse livro seja com apoio da instituição, da Fundação Escola. Queremos convidar os professores para escrever artigos a respeito disso. Então, a grande massa de produção de conteúdo, porque tem muita coisa para a gente fazer, dá muita para a gente continuar, né? É possível a gente fazer o perfil dos respondentes que citaram questão ambiental, por exemplo, né? Então, tem uma série de situações, né, que a gente sempre conta com a colaboração. Então, só para deixar claro que a gente não faz nada só, não fizemos a pesquisa sozinhos, não fizemos relatórios sozinhos, né? Contamos com pessoas do Brasil inteiro para fazer, e nessa reta agora, quem está segurando o rojão com a gente, tem uma outra pessoa também, mas a Rosilene é que está encaminhando, está clarificando as situações, estamos separando por temas, e a gente, se Deus quiser, né, Rosilene, se Deus orixás permitirem, vamos fazer o lançamento aqui do livro da pesquisa, do perfil do sociólogo. Pá, 90 anos. Com a Jean, olha isso. Olha isso. Olha isso. Então, né? Então essa produção desse conteúdo é caminhar para isso, né? A gente fazer com que isso saia, né? Uma debate que eu sempre faço, né, com algumas pessoas. Eu abandonei a academia, eu abandonei a empresa estatal, abandonei sociedade, vou sempre estar enchendo o saco, eu vou saindo fora. Mas uma das coisas que às vezes a academia não consegue fazer é romper os próprios muros da academia, ficar só discutindo ali dentro, Luiz Meme, ali. Então, assim, essa pesquisa, a ideia é que ela saia do campo da faculdade de sociologia e traduzir para minha mãe e para a sua, cara. Minha mãe já foi, mas assim, a gente tem o slogan da minha empresa, vou fazer o merchan aqui, é você não sabe, mas precisa. Entendeu? Instituto Mas Pesquisa, você não sabe, mas precisa.
A gente não sabe o que a socialmente precisa. Nós estamos fazendo uma gestão também política, junto com parlamentares, fizemos algumas sugestões, tanto estadual como federais, para a emenda parlamentar, para que a gente dê uma continuidade nessa pesquisa, que a segunda etapa é pesquisamos o profissional de sociologia. A gente quer pesquisar os RHs agora. Porque se minha mãe estiver no RH, eu tô frito, né, cara? Entendeu? Não sabe o que é. Entendeu? Tem gente que quer criar nas empresas inclusão racial e não sabe que soma de preto mais pardo é negro. Ainda junta a Globo para querer transformar o país em país de pardo. Estão passando por cima do Estatuto de Igualdade Racial. Eu estou dizendo isso porque eu fiz uma pesquisa para a Globo. Eu sei qual que é a parada dos caras. Eles querem tirar essa questão que o Brasil é um país de negros. Que está por trás disso? Não é por trás, está na frente. Eles não querem que os negros sejam maioria. Entendeu? É a treta que está tendo nos Estados Unidos agora. Por que o Trump está ali? Porque existe uma projeção que daqui a uns anos a população não branca vai ser maioria. Então você vai perder o principal mote da opressão, que é o seguinte: não, nós somos maioria, pode fazer o que a gente quer. Então, essa produção e a pesquisa do sociólogo tem um pouco disso aí também. Nosso objetivo é fazer com que a gente saia dos muros, entendeu? Sair da academia. Eu saí da academia justamente porque a academia não estava dando aquilo que era a minha real. Entendeu? A real não está na academia. É importantíssimo o estudo científico. Só que você ficar dialogando com você mesmo já era um abraço. Aí acontece o que está acontecendo na Flórida agora, que foi banido lá. Não precisamos de sociologia. Entendeu? Eu tive que votar no Lula porque a gente corria o risco aqui. Se não fosse isso, eu não votava mais. Você entendeu? Mas, assim, e tudo que eles querem é acabar com a sociologia também. Entendeu? Querem acabar. Já está acabando lá. E como as ondas que vêm lá vêm para cá, então a gente tem que ficar bem esperto também. Tá bom? Mas quero fazer agradecimento público à Rosilene. Eu nem queria, né? Mas diante disso, boa noite a todos. Boa noite a todas as pessoas presentes. Como o colega bem mencionou, Rosilene Rocha, uma das diretoras da ANASO. Estou aí nessa luta para que a gente consiga, além de perpassar todos esses meandros da nossa categoria, para além dos muros da universidade, dos muros da academia, criar o nosso conselho, né? Uma das questões que mais me chamou a atenção nessa pesquisa, eu concluí a graduação em Ciências Sociais em 2009, em Minas Gerais, e aí eu fui viajando, né? A graduação foi em Minas Gerais, o mestrado foi na Bahia, que na verdade é o meu estado natal, e depois de 9 anos em Pernambuco, foi onde eu fiz doutorado em Sociologia, e aqui estou. E aí, uma das questões que mais me chamaram a atenção, para não dizer me assustaram nessa pesquisa, que o Instituto MAS, em parceria com a ANASO, realizou, é como que naquela época de estudante ali, e depois como egressa, e aí lendo a pesquisa, a gente se depara com as mesmas lacunas. E essa questão da dificuldade de inserção no mercado de trabalho, a questão da identidade dos profissionais de sociologia, como você se vê dentro da sociologia, como você se identifica? Como professor. Então, a identidade, ela está intimamente relacionada com o espaço que você vai ter para atuar na sociedade, no mercado de trabalho. Então, acho que essa é uma grande demanda para que a gente possa pensar, dialogar e construir coletivamente, tanto enquanto professora, enquanto socióloga, pesquisadora e diretora da ANASO, a gente se coloca à disposição para que a gente possa construir e, quem sabe, aí eu sou otimista, vencer essas questões. Muito obrigada. Mais alguém, gente? A Ira, que foi citada? Está quietinha lá. Entendi. Mas está. O que mais, gente? Mais alguma questão? Não? Bom,
Não? Não? Ninguém? Bom, então, para fazer um fecho aqui, a partir da provocação tanto de Fábio quanto da Dora, eu estava ouvindo o Roda Viva com o professor Eugênio Butti, que é do jornalismo, né? Mas ele falou uma coisa que a fala da Dora me remeteu a isso, né? E a gente já vem falando disso há bastante tempo, né? Que a gente vive uma crise de autoridade. Não é autoridade no sentido weberiano, né? Aquela autoridade de mando, mas de que a ciência, o jornalismo vem passando por um processo de deslegitimação completo, né? E nas redes sociais isso acontece também. A gente tem uma infodemia enorme, uma quantidade absurda de coisas, nem são informações, né? De conteúdos que são viralizados ali, e tem tudo a ver com essa identidade também, né? Porque qual que é a chancela de que o que um divulgador científico, um influenciador, um intelectual público traz para aquele conteúdo que é diferente de outra pessoa que pode ter um outro tipo de conteúdo, mas que não vai passar por esse processo que nós passamos, de saber o que são os dados, de conseguir trabalhar aquilo. Então, acho que a gente tem essa dificuldade, né, dos dois lados, né, ou esse campo a trilhar, né, que ao mesmo tempo fazer com que os nossos conteúdos sejam mais visíveis, sejam mais agradáveis, citando aqui o Pablo Iglesias, um dos fundadores do Partido Podemos, o original, o espanhol, ele falava em campanha eleitoral que a política tinha que ser sexy. Então, a sociologia tem que ser sexy, né? E sexy no sentido de ser sedutora, né? De chamar atenção. E isso em rede social funciona muito, né? Mas, ao mesmo tempo, que a gente consiga manter essa autoridade nesse sentido, né? De que tem ali um conteúdo que é, né, um conteúdo que foi pensado, que foi trabalhado. Eu convido vocês a lerem essa reportagem, foi feita pelo Nexo, com a FAPESP, de quanto tempo demora para produzir conteúdos. Existe uma profissionalização nisso, a gente acha, abriu a câmera e pronto, acabou, e não é, né? Tem todo um processo. E a gente também já teve algumas iniciativas aqui, pretendemos ampliar isso, que é colocar a escola no digital. E o que é colocar a escola no digital, né? É furar também, né, esses muros, profissionalizar um pouco mais essas práticas, né? Então, e também tem uma variedade enorme. A gente tem conteúdos mais rápidos, tipo TikTok, mas a gente tem podcast, gente, né? Que dá 1 hora lá a pessoa falando e tal. Também tem passado por uma transformação. Eu sou adicta de podcast desde o momento zero, né? Enquanto tudo era mato, né? E os podcasts também foram passados por um processo de profissionalização. Não à toa, os podcasts mais ouvidos no Brasil, não é? A pesquisa que vocês mostraram na aula no curso de Sociologia, são as grandes empresas jornalísticas, né? Então, porque também tem esse processo de profissionalização como, né, conteúdos em redes sociais em geral. Enfim, mas acho que temos muitas coisas aqui. Eu falei já, a reinauguração do Casarão é um marco, né, para nós, porque vem também nesse contexto de muita fragilização, por conta, né, de governo autoritário que chega ao poder, de pandemia. Então, esse momento é um momento de reencontro, de reconexão e de estabelecer mais esse lugar aqui de troca e pensando, né, também na profissionalização, porque, afinal de contas, como diz Agostinho 2024, precisa pagar boleto, né? Muito obrigada, gente, que estiveram aqui até agora, quem vai assistir depois, e especialmente aqui, Ricardo, Antunes, Marcos Agostinho, Marta, Bergamin e Vinícius Rodrigues. Muito obrigada por essa mesa. E Dora, Marcela também, Rebeca nos ajudando, e entregar a pesquisa no final. Foto. Sem foto.